Vamos começar a nossa terceira aula de classificação de dados. Bom, o arquivo que eu disponibilizei para vocês aí é esse arquivo chamado classificar. Vou abrir aqui para a gente dar início à nossa planilha, tá? E aqui é uma planilha bem extensa que nós vamos trabalhar, tá? Creio que você já deve ter dado uma pré-visualizada, tá? São uma planilha aqui que eu peguei da internet para a gente trabalhar essa classificação. E eu quero mostrar para você que eu tenho duas formas de trabalhar essa classificação. Algumas pessoas preferem trabalhar aqui de uma forma mais rápida, né? Nesse caso aqui, eu teria que fazer o quê? Selecionar a coluna e pedir para classificar de A a Z, tá? Nesse caso aqui, eu quero que vocês entendam a diferença do que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Que quando eu utilizo e seleciono a coluna nome, ele só vai classificar o nome. Posteriormente, se eu precisar classificar o país, por exemplo, aí eu venho utilizar a ferramenta novamente, o que ele vai fazer? Ele vai desfazer a coluna nome e vai classificar somente o país, tá? Como eu vou trabalhar com várias opções de classificação de dados, então o ideal é que eu venha trabalhar aqui, ó, guia dados, botão classificar. Tá? Antes de clicar aqui, eu quero que vocês entendam que não é preciso eu ficar selecionando a planilha, tá bom? Posiciono aqui na primeira célula, venho no botão classificar, olha só como ele selecionou toda a minha planilha. Do lado aqui no botãozinho de classificar, ele embaixo me dá uma caixinha. Nessa caixinha, expandindo, ele me dá os campos. O que seriam os campos? Aqui, ó, cliente, país, cidade, data de pedido e assim por diante, que são as nossas colunas. Nesse caso, primeiro, eu quero classificar o país, tá? Aparentemente, parece que está classificado aqui. Só que vocês vão ver que muita coisa vai mudar, porque os dados são bastante extensos. Vou clicar aqui em país, tá? No caso, eu quero na ordem de A a Z. Também poderia escolher de Z a A. Vou escolher aqui de A a Z e vou dar um OK. Ó, já mudou, né? Alemanha, olha como a Alemanha tem bastante aqui. Depois vem Argentina, Áustria, Bélgica e assim por diante. Beleza. Fiz a minha primeira classificação. A segunda classificação que eu preciso fazer é a seguinte. Aqui eu tenho as cidades, tá? Nessas cidades, o que eu quero fazer? Eu também quero classificar. Vê aqui que tá o A, ó. O A tá na terceira posição aqui. Então, ó, volto novamente aqui em classificar. Ó, ele selecionou toda a minha planilha. E eu venho aqui, ó, adicionar nível. Primeiro classificar por país, depois classificar por cidade. Cidade de A a Z, tá? Dou um OK. Ó, Alemanha. Aí vem aqui Aachen, Berlim e assim em diante. O que eu quero que vocês entendam? Essa cidade, tá? Ela me deu aqui todas com a letra A. Mas se eu for andar aqui um pouquinho mais para baixo, ó, vem um outro grupo aqui, ó, da Argentina, tá? Que aí vem a cidade coerente a ela. Aqui, não tem uma cidade com a letra S? Aqui embaixo vem B, né? B, sendo que B teria que ser o quê? Depois lá de A. Só que, o que vocês têm que prestar atenção? Como a nossa classificação é de nível, ele vai sempre obedecer o primeiro. E quem é o primeiro? O primeiro é o país. Então, esse dado, ele vai ficar de acordo com o meu país. Então, ele agrupou aqui, ó, tudo que for da Alemanha, as cidades com A, você vem aqui, com B e assim em diante. Quando chegou lá com a Argentina, só tinha o B, ele colocou o B aqui, ó, de Buenos Aires. Áustria, ó, já vem um outro grupo aqui, ó, tá? Cidade e assim em diante. Então, o primeiro nível sempre vai ser obedecido pelo posterior. É como se fosse uma hierarquia. Vou voltar aqui e vou fazer um terceiro nível. Digamos que eu tenho aqui, ó, Alemanha e tenho essa primeira cidade com a letra A.
Aqui no final, eu tenho o frete. Esse frete, o que eu quero fazer? Eu quero colocar ele do menor para o maior. Tá vendo que tá todo embaralhado? Ó, 7,98, 149, 79 e assim por diante. Nesse caso, eu vou adicionar um nível, tá? Preciso que vocês estejam atentos num erro que vai acontecer aqui, ó. Vou adicionar. Viu que quando eu adicionei, veio para o meio, sendo que é depois de cidade? Por quê? Vou vir aqui, ó. Vou clicar aqui e vou excluir. Se o meu cursor tiver selecionado bem aqui e eu adicionar, ele vem para o meio. Vou excluir novamente. Se eu clicar aqui no final e adicionar, ele vem depois de cidade. Então, fiquem atentos nessa condição. Vou escolher aqui o campo frete. E aqui no canto, ó, ele pergunta do menor para o maior, do maior para o menor. No caso aqui, eu vou utilizar do menor para o maior. E vou dar um OK. Olha aí como muita coisa mudou. Vou colocar aqui, ó, país, cidade e o frete. Olha aí como ele classificou na ordem. Por quê? Porque ele está obedecendo, no caso, já a cidade. O frete obedece a cidade e a cidade obedece o nível país. Tá aqui, ó, 5, 7, 30, 33, 79, 149. Até aí, tá fácil de entender, né? Então, você que está estudando, você tem que dar uma analisada na sua planilha até onde você consegue fazer essa classificação de dados. Por quê? Como eu já classifiquei aqui 3, se por um acaso eu fosse mexer aqui na entrega, né? Na entrega. Observa que tem aqui 97, 98, 96, 98. Então, tá embaralhado. Se eu for mexer aqui na entrega, ele tem que se ajustar conforme o frete. Por quê? Porque o frete é o último nível que foi classificado. Mas aí, ele não iria mover. Por quê? Porque não tem mais como mexer, senão ele vai embaralhar. Quer ver, ó? Vamos classificar aqui. Vou adicionar, clicar aqui no final, adicionar um nível. E vou vir aqui na data de entrega. Entrega do mais antigo para o mais novo. Ó, quando eu dou um OK, ele não mexeu, continuou, ó, 97, 98, 96, 98. Por quê? Porque chega um limite que já não dá mais para classificar, tá bom? Então, quando você tiver aí com a sua planilha, verifique essa disponibilidade. Aqui embaixo, né, eu tenho duas pastas, pedidos, que é essa primeira que nós trabalhamos, e agora nós vamos trabalhar com essa segunda aqui, clientes. Vou aumentar aqui um pouquinho. Nessa coluna clientes, o que eu quero mostrar para vocês? Tem uma coluna em questão, que são dados que são da nossa realidade, os meses, né? Se por um acaso eu fosse classificar um mês, né, vim aqui em classificar, aí venho aqui, classificar por mês. Aí venho aqui, classificar por mês. Aqui na ordem de A a Z, olha como ficaria. Vou dar um OK aqui. Ele primeiro colocaria o abril. E na nossa realidade, o primeiro mês não é abril, e sim janeiro. Então, na hora de classificar, nós vamos vir aqui, ó, ordem, lista personalizada. Vou dar um clique e ele vai abrir aqui, ó. Nesse caso, como eu estou trabalhando com um mês extenso, eu tenho que escolher esse mês extenso aqui, ó, que é para ele identificar. Aí ele me dá aqui, ó, janeiro, fevereiro, março, abril e assim em diante. Daí, confirmo, dou um OK. Ele traz aqui, ó, e dou um OK. Olha aí como ele fica direitinho, ó, janeiro, fevereiro, março e assim em diante. Que eu quero mostrar para vocês. Aqui nessa lista personalizada, ele também me dá listas referentes aos dias da semana, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Mas aqui do lado, ele também me dá uma opção, ó, de entrada da lista, ou seja, você pode personalizar uma classificação para você. Vou fazer aqui vou dar um OK aqui, que é o mês que a gente está trabalhando, tá?
E aqui eu vou fazer uma tabelinha das zonas da cidade. Zonas, vou colocar aqui sul, oeste, leste e norte. Nesse caso, tá? Isso aqui é só uma brincadeira, tem mais. Vou selecionar, tá? Zonas, no caso, vai ser o meu campo, vou classificar. Na hora que eu for classificar, como só tem um campo, ó, ele já me deu aqui zonas. Lá do lado, em lista personalizada, eu vou vir aqui, ó. Ele já tá marcado nova lista. E aqui eu vou dizer, ó, eu quero que o primeiro, vou colocar em caixa alta, eu quero que o primeiro seja norte, leste, oeste e sul, que são os 4 aqui, tá? Feito isso, como eu já fiz a minha lista, né, você vai fazer a sua, conforme a sua realidade, eu vou adicionar, ó, e já fica aqui, ó, norte, leste, oeste e sul, e dou o OK. Ó, ele veio aqui a ordem, observa que ainda não ajustou, quando eu der um OK, ó, norte, leste, oeste e sul. Então, ele já ajusta para mim. Quando eu precisar posteriormente, se eu voltar aqui, ó, vou colocar bem aqui, se eu voltar aqui em classificar, vou colocar aqui mês, quando você for em lista personalizada, ele tá aqui, ó, gravado para quando você precisar usar. Vai estar em todo o Office? Não, ele vai estar somente neste arquivo. Então, quando você trabalhar com lista personalizada, você tem que fazer naquele arquivo que você está trabalhando. Vou fechar aqui. Cancelar. Espero que vocês tenham aprendido classificação. Até a próxima.